Gente, sério. Oi, como vocês estão? Cara, pra mim é um milagre eu estar aqui às 10 para as 4 de domingo gravando esse vídeo. Porque, sério, que semana foi essa? Senhor, não teve day off. Não teve. Tipo, quando eu achava que, agora eu vou descansar um pouco. Vamos ali na feira comer um pastel. Não, apareciam coisas que eu não podia deixar de me posicionar. E observar isso é muito interessante porque tem a ver com o que eu quero falar hoje sobre essa conexão energética com algumas coisas que simplesmente não tem como você ignorar, não tem como você pegar e falar assim. Eu tô falando energética porque eu não quero falar libidinal, porque eu acho falar conexão libidinal muito psicanaliquez. De toda forma, eu vou ver aqui uma, uma tradução para eu tentar falar de outra maneira. O que é energia libidinal? A resposta está naquilo que transita e relaciona psique e corpo. A energia libidinal é ela que possibilita a continuidade da física e a psicologia. Não foi muito bom também, né? É a redução do universo a um complexo de sensações que torna possível um continuismo psicofísico. Cara, a libido sempre vai ter a ver com aquilo que te vincula a algo, mas, sabe, te vincula energeticamente, assim. Tipo, por mais que você queira sair, que você tenha consciência que você quer sair daquilo, racionalmente, tem outras dimensões que tá te conectando àquilo ali, sacou? Então, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. É, E foi isso, cara. Minha semana eu tava conectada libidinalmente com algumas coisas das quais eu não poderia me esquivar, assim, sabe? E. Mas, cara, eu tô feliz de ter conseguido organizar as coisas na devida ordem de prioridade que elas tinham. Algumas coisas eu tive que adiar, porque eram possíveis de adiar. Mas, sério, eu tô muito feliz de estar aqui agora, porque é um sinal de que, cara, eu consegui, sabe? E essa semana também, cara, é o primeiro vídeo depois que acabou uma série de vídeos. Eu acho que o tema que eu vou dar para essa nova sessão de 4 vídeos que completa o mês vai ser valor, tempo, que a gente já começou a falar do tempo na semana passada, valor, tempo e poder. Eu acho que essa pode ser assim umas palavras-chave para essa nova série. E, cara, eu ganhei uma placa, olha isso. Não é a placa do YouTube, mas é melhor, entendeu? É a placa do meu amigo que faz cinema. Então, pra mim, tem um valor ainda mais especial. Eu acho que eu vou deixar ela aqui, ó. Sabe? Enquanto eu não consigo colocar na parede, funciona como um cenário. Eu achei que foi um sinal, sabe? Pra eu continuar fazendo. Principalmente agora que encerrou uma série, né? Mas vamos lá então. Por que que eu acho que essa série vai se chamar Tempo, Valor e Poder? A gente começou a falar do tempo no último vídeo, sobre a importância de abrir tempo para determinadas coisas na nossa vida, porque se a gente não abre tempo para essas coisas, a gente não consegue criar novos mundos possíveis. A gente não consegue romper com determinadas narrativas necessárias para criar outras que sustentem, né, novos mundos possíveis. Então, assim, só que aí é problemático falar do tempo, assim, né? Tipo, crie novo, você precisa de abrir tempo para coisas na sua vida. Diante de uma sociedade tão explorada, né? Fica parecendo que eu tô falando desde um lugar de muito privilégio, e sim, estou mesmo num lugar de privilégio comparada com a maioria da população brasileira.
Mas é muito perigoso também a gente entrar num lugar fatalístico, de que, cara, eu tenho que estar num lugar de privilégio para poder ter condições de criar algo novo na minha vida. Porque se a gente qualifica as pessoas que estão em condições de maiores desigualdades sociais como impotentes, não basta a situação já de, de desigualdade social no que ela está, a gente cria mais um tipo de impotência com esse discurso, né? E aí por isso que a Sueli Ronick é tão interessante quando ela fala sobre a micro e a macropolítica, porque ela vai trazer essa noção de que a política não é só o que acontece numa esfera macro, com movimentos organizados, em instituições. A política também é o que acontece na dimensão do indivíduo, da micropolítica, né? Da onde ela tira toda aquela metáfora da aranha com as patinhas na teia. Então, assim, nós, enquanto sujeitos, enquanto indivíduos, também temos o poder de mobilizar esse macro. Na real, esse macro não é verdadeiramente mobilizado se os sujeitos não são transformados, porque se esse macro ele ele se transforma a partir de um olhar que continua reproduzindo o que já estava posto, não é uma revolução, não é uma mudança verdadeira. Então, a Sueli Ronick vai trazer a grande importância dos sujeitos estarem muito muito subsidiados, com muitos recursos, para tocarem nessa teia macro e desmobilizar ela, desmobilizar a narrativa dela. Então, por mais que sim, seja uma condição de privilégio você conseguir lidar com o seu tempo de uma maneira em que você possa escolher cada vez mais o que fazer com ele, a impossibilidade disso não pode. Isso aumentar a possibilidade de roubar esse tempo de volta para você, que não deveria ser roubado, né? Não pode ser vista como uma coisa impossível, porque de alguma maneira é isso que o status quo quer que a gente acredite, né? Que é impossível, que não tem outra possibilidade. E aí agora a gente vai começar a entender, né? Como que realmente o tempo ele tem tudo a ver com a maneira como a gente lida com o tempo, tem tudo a ver com a maneira com a qual a gente cria determinadas coisas e tem tudo a ver com o valor que a gente atribui a nós mesmos e a essas coisas que a gente está criando. Gente, então vamos lá, vamos aqui comigo. A direção é tempo, valor e poder e melancolia também, tá? Como palavra-chave. Ainda evoluindo as nossas conversas sobre quadros de depressão. É... Tempo, valor. Tempo, valor, poder e melancolia. Eu tô me sentindo aquela galera de quadro de stand-up, né? De improvisação que tem que fazer uma parada com as palavras que as pessoas dão. Péssima, péssima piada, porque definitivamente não é humor aqui que eu tô querendo fazer de forma alguma, mas também não sou contra. Não sou contra, só não coloco humor aqui porque ainda não tenho habilidade suficiente. E tem um limite, né? Também, porque esses são assuntos de muito sofrimento psíquico. É difícil quando você está lidando com muito sofrimento psíquico ser engraçadinha. O que também é necessário, porque né, o humor também salva. Mas enfim, não é o ponto. O ponto é tempo, poder, valor, melancolia. Se a gente quer lidar com o nosso tempo
de uma forma em que a gente possa expandir ele para que novas coisas participem, coisas que estão colocadas fora, né? E aí, por isso que eu falei do TDAH no vídeo passado. Porque a nossa vivência com o tempo vai ter a ver com a sensação de duração de algumas experiências, de conseguir ficar em algumas experiências, de não ser interrompido por elas. E para você conseguir se manter ancorado em determinadas experiências, você vai ter que lidar melhor com as suas distrações, assim, você vai ter que não se permitir ser completamente arrastado por elas. E a gente vive numa economia de que o tempo todo querem roubar a nossa atenção, né? Com as redes sociais, porque é o jeito de vender. Então, a gente entender que falar do nosso tempo é falar de que tipo de experiência humana estamos produzindo, vai envolver a gente entender que valor que a gente está dando para determinadas experiências humanas na nossa vida. Que tipo de experiência a gente entende que tem valor e que merece o nosso tempo, que merece o nosso envolvimento. Ai, que ótimo, tava desligado. Tava desligado? Não sei. Calma. Não, não tava desligado, só tava acabando a bateria. Já troquei. Então tá. Tempo e valor. As coisas têm que ter valor pra gente atribuir certa dedicação de tempo a elas. Então a gente vai ter que entender que tipo de valor a gente está dando para as coisas. Que coisas são essas? Para conseguir criar ali, né, uma conexão afetiva com aquilo. Se as coisas não têm valor para você, você também não vai criar uma conexão afetiva com elas, né? O afeto que você tem com as coisas é um tipo de adesão. Se você gosta de alguma coisa, se você gosta de outra e se, né, a vida te faz voltar ali naquilo, é porque tem algum tipo de adesão que você está fazendo com aquilo. Os seus afetos, eles são uma forma de adesão a algo. Quando você gosta de algo, você está fazendo um julgamento, né? Não é algo do plano afetivo. Tem algo de racional também, de um julgamento moral que você faz, por mais que isso não seja o que esteja no primeiro plano. E aí, é muito interessante que tem que tem um texto do Freud, gente, estou acelerada, ai meu Deus, tem um texto do Freud, que é o Luto e Melancolia, né, que ele vai explicar como que se dá o processo de melancolia dos sujeitos, que a melancolia ela vai ter muito a ver com a perda do objeto. E aí ele vai explicar, né, todo o rolê da criança que não teve o amor da mãe investido nela, então ela não se sente com valor, porque não teve investimento de afetividade na sua pessoa. Então, a partir dessa relação com a mãe, você vai se sentir sem valor. Mas, enfim, isso não é o mais importante aqui pra gente, porque a gente também consegue pensar sobre isso sem necessariamente tornar esse texto do Freud e a psicanálise uma protagonista. Porque são coisas, na verdade, que você pode verificar a partir da sua própria experiência. Você não precisa necessariamente de uma teoria para justificar essa experiência na sua vida. Você pode sentir que quando não existe um investimento em você enquanto pessoa, quando você não é reconhecido por um determinado grupo, ou até mesmo pela sociedade, você fica ali um pouco perdido sobre que valor você tem, né? A gente somos seres sociais. É claro que em algum nível, quando você começa a não depender da validação desses grupos que são importantes, você consegue ter mais autonomia para criar o seu próprio valor. Mas quando a gente nasce no mundo, literalmente, se não tiver alguém para cuidar da gente, a gente morre. Né? A gente não tem capacidade de continuar, a gente precisa de que haja um investimento na nossa pessoa para que a gente consiga comer, para que a gente consiga dormir e tudo isso. Então, o que acontece? Quando o sujeito ele, ele perde a noção de valor, do valor que ele tem, ele emburaca na melancolia. Porque
ele não sabe. Ele se perde dele mesmo, entende? Ele se perde dele mesmo. Isso é melancólico pra caralho, né? Você não reconhece o seu valor porque. E é isso que acontece, né? Assim, num nível mais macro, se a gente olha para algumas vidas que não têm os seus corpos protegidos. Teve agora, né, um problema ali na comunidade de Santo Amaro, que teve uma festa junina lá e a festa acabou numa tragédia porque a polícia chegou e matou um monte de gente na festa, né, ali na comunidade de Santo Amaro. Será que isso ia acontecer aqui em Ipanema? Não ia, né? Não ia. Então, assim, o valor dos corpos, né? O valor dos corpos determinam o direito de sobrevivência, o direito à vida, o direito aos espaços, o direito à, à dignidade mínima, porque você está numa festa junina. Né? Não era para você ter o seu corpo desprotegido num momento de celebração. Então, assim, tem coisa que eu acho que tem que parar um pouco mesmo. Tem que parar um pouco para sentir e pensar. Eu vou me permitir fazer isso nos vídeos. Ficar calada mesmo, alguns segundos. Bom, enfim, o problema dessa melancolia é que ela vai gerando uma sensação de paralisia, né? Essa sensação de que você não tem valor, ela vai gerando essa sensação de paralisia. Sensação não, né? Ela vai gerando uma paralisia, ela vai gerando uma inação, ela vai gerando uma impotência. E o que essa impotência, essa inação faz? Ela começa a fazer você acreditar que não é possível criar. Ela bloqueia a imaginação. Ela bloqueia a capacidade de você criar coisas novas. E mais, né? Ela também começa a te fazer se desimplicar de um corpo social. Porque se é tudo uma grande palhaçada, né? Se tipo a política está sempre sendo desqualificada como um lugar de corrupção, como um lugar em que não é possível que nada seja resolvido, o que vai acontecendo com os indivíduos, com os sujeitos? Eles vão cada vez mais indo para os seus campos individuais, né? Eles passam a se desimplicar de um corpo social. O que o que desarticula, né? Desarticula a possibilidade de fazer algo dentro de um sentimento de comum, de comunidade. Daí surgem as milícias, né, cara? Você vai se isolando cada vez mais em pequenos grupos, porque o sentimento do comum, ele tá totalmente desarticulado. É... Quando, na verdade, o impasse que surge do conflito entre o que está acontecendo fora e o que eu realmente acredito que deveria acontecer, esse impasse ele não deveria necessariamente paralisar, criar imobilidade, ele deveria ser um motivo para animar a imaginação a produzir coisas. Tipo assim, se não dessa maneira, se não vai ser desse jeito, se eu não concordo com isso, como que vai ser então? Então, assim, diante do conflito, quando os sujeitos apenas se silenciam, isso também é um sintoma do quanto que aquele contexto está produzindo afetividades melancólicas, que se paralisam, que se silenciam. Então, assim, a melancolia, ela vai ser ela vai ser uma forma de implicação libidinal. Tipo assim, por que a melancolia ela acaba sendo uma forma de poder? Porque quando você entra nesse estado de paralisia, você não vai fazer nada. Então, não é necessário mais um poder coercitivo te dizendo que você não vai fazer alguma coisa. Porque você mesmo já está se dizendo que você não vai fazer nada, que nada é possível.
E é muito importante entender isso, sabe? Porque, cara, eu tenho, tá? Muitos quadros de depressão. Se eu fosse me diagnosticar, Camila, além da minha desinibição social, vamos lá, eu também sou uma pessoa extremamente depressiva. Eu sei exatamente como que é difícil eu levantar da cama todos os dias. Porque tem, cara, tem uma força ali que tá falando, ai, que saco. Ai, que saco, lidar com todas essas coisas, né? Lidar com todas essas coisas difíceis. Então, assim, para você conseguir abrir tempo para se investir em determinadas coisas na sua vida, você vai ter que se aplicar libidinalmente no desejo de abrir esses novos espaços. E vai ser uma luta. Vai ser uma luta e vai ser um luto também, porque implica você reelaborar a maneira como você está se relacionando com o objeto perdido, de não ter valor. Mas, gente, é muita coisa. Já tá aqui me falando o vídeo que eu tenho 30 segundos para terminar, porque senão vai passar de 10 minutos dentro desse bloco aqui. Então é isso. Beijos.